Diz assim a palavra de Deus: Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território. Que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Palavras do Senhor. Queridos irmãos, sem dúvida alguma, nós essa noite estamos diante de um dos textos mais aleatórios das Escrituras. E eu vou explicar para você na certeza por que eu acho esse texto aleatório. Até hoje, meus irmãos, ninguém entende muito bem o porquê esse curto relato sobre a vida de Jabes foi inserido no meio de uma longa genealogia. Se você observar 1 Crônicas, lá do seu início, você vai ver que do capítulo 1 até o capítulo 9, o livro nos mostra uma extensa genealogia que começa lá em Adão, o primeiro homem, e termina com o registro dos nomes daqueles que voltaram para Jerusalém após os 70 anos que o povo de Deus passou cativo na Babilônia. Nessa genealogia, meus irmãos, após falar sobre Jacó, o filho de Isaque, o cronista passa a apresentar para a gente os nomes dos descendentes das 12 tribos de Israel, que se originam, como você sabe bem, a partir dos filhos de Jacó. E no capítulo 4, enquanto ele está descrevendo os descendentes da tribo de Judá, relatando para nós que fulano foi filho de Ciclano, que foi filho de Beltrano, que se casou com a fulana, do nada, meus irmãos, sem aparentes maiores explicações, nós encontramos o relato sobre Jabes. E o curioso é que no texto, o nome dos pais de Jabes nem é citado. Como nós estamos lendo uma genealogia, era esperado que dissesse o texto que Jabes foi filho de alguém, mas o texto sequer faz isso. O que nós sabemos, meus irmãos, dele é o seu nome, o que esse nome significa, o conteúdo de uma oração ousada, corajosa que ele fez um dia para Deus, e a informação de que o Senhor respondeu a sua oração e concedeu a ele tudo o que ele tinha pedido. Além disso, pelo contexto do capítulo, nós sabemos ainda que ele era da tribo de Judá, mas nada além disso. Mesmo sendo, meus irmãos, uma história um tanto quanto desconexa, quando nós observamos ela dentro de uma genealogia, quando a gente para analisar esse texto, a gente percebe que ele tem uma mensagem poderosa e ele tem uma mensagem preciosa para a minha e para a sua vida. Tanto é que, com base em apenas esses 2 versículos, meus irmãos, Bruce Wilkinson escreveu um livro best-seller que figurou durante muito tempo na lista dos mais vendidos, chamado A Oração de Jabes. Inclusive eu tenho esse livro em casa, é um livretinho desse tamanho, dessa finura. Eu pensei em até trazer para sortear para vocês hoje aqui, mas eu acho que eu vou pegar depois e vou emprestar para quem quiser ler. No livro, meus irmãos, dentre várias coisas, ele afirma para a gente que o estudo da oração de Jabes foi tão impactante para a sua vida, que ele a fez, palavra por palavra, todos os dias durante 30 anos. 30 anos. De modo geral, meus irmãos, a grande mensagem dessa passagem, e que dá título ao nosso sermão dessa noite, você estaria vendo se o nosso projetor estivesse funcionando, é a de que Deus pode mudar a nossa história. Amém? Essa é a grande mensagem desses 2 versículos.
a de que Deus pode mudar a nossa história. Deus pode mudar a nossa realidade. E, principalmente, Deus pode nos tirar da dor e do sofrimento. E há uma informação essencial que nos ajuda a entender o motivo do cronista, aparentemente sem muita explicação, ter incluído no texto esse breve relato sobre a vida e sobre a oração de Jabes. O livro das Crônicas, meus irmãos, ele foi escrito no período do pós-exílio, quando os judeus, sob liderança de homens como Zorobabel, Esdras e Neemias, retornam do cativeiro da Babilônia e passam a reconstruir o templo do Senhor, os muros de Jerusalém, e passam também a se reconstituir como povo, como nação do Senhor. Durante esse período da história, havia uma preocupação muito grande entre todos de não repetirem os mesmos erros que os levaram a serem expulsos da terra prometida e a viverem durante tanto tempo no meio de outra nação. Diante disso, meus irmãos, os livros das crônicas são escritos com o propósito de recontar a história de Israel a partir do período dos reis, a partir de Saul, para que eles conhecessem e não repetissem os pecados dos seus antepassados. Portanto, pense de que originalmente o texto foi escrito para judeus que passaram décadas em sofrimento, em dores, em angústias, e em judeus, meus irmãos, que certamente estavam traumatizados pelas lembranças que eles tinham da Babilônia e certamente com medo de voltar para lá. O cronista então registra a oração de Jabes, porque através dela, aquele judeu pós-exílio poderia clamar ao Senhor tudo aquilo que eles mais precisavam, tudo aquilo que eles mais necessitavam naquele momento, a saber, expansão territorial. Eles foram expulsos, eles precisavam de mais território, precisavam alargar as suas fronteiras, reconquistar a terra que um dia foi deles. Eles precisavam que a mão poderosa do Senhor estivesse com eles. E no contexto do livro das Crônicas, meus irmãos, esse era um pedido para que Deus estivesse ao lado deles nas lutas e nas batalhas que porventura eles travassem. E eles pedem ainda para que o Senhor os preservasse do mal, para que eles não passassem por aflições. Quando nós lemos especialmente o livro de Esdras, nós vemos que nesse contexto muitos inimigos se levantaram contra o povo de Deus, tanto na reconstrução do templo como na reconstrução do muro. E esse levante, essa oposição, foi para o povo de Deus um processo muito doloroso, um processo com avanços, um processo com retrocessos. Esse é um dos motivos que nos faz entender o pedido para que Deus lutasse ao lado deles e para que Deus os livrasse do mal. Diante dessas necessidades, meus irmãos, é que o cronista faz o relato de Jabes. E o texto diz para nós que ele se tornou o mais ilustre, o mais reconhecido entre todos os seus irmãos. Mas isso não quer dizer que a vida dele foi fácil. Isso não quer dizer que a vida dele foi um mar de rosas. Pelo contrário. O nome Jabes, como o próprio texto explica para a gente, em hebraico literalmente significa dor. Jabes significa dor. E segundo o texto, a mãe dele deu para ele esse nome, porque o parto para ela foi uma experiência terrível. Foi uma experiência muito dolorosa. Agora, imaginem um menino com esse nome. Imaginem, meus irmãos, o estigma que esteve sobre a vida de Jabes desde pequeno. Um menino que se chamava Dor. Um menino cujo nome remetia ao sofrimento. Remetia a uma experiência ruim. Imagine ele brincando com os amiguinhos na rua
E a mãe dele colocando a cabeça na janela e gritando: Dor, entra, vem jantar. Ou então ele na escolinha e a professora fazendo a chamada e perguntando: o Dor veio hoje? O Dor está entre nós? Para nós, meus irmãos, o significado do nome não tem muita importância. Mas para o israelita, naquela cultura, naquele contexto, o nome de uma pessoa apontava até mesmo para o seu destino. Apontava até mesmo para aquilo que estaria reservado para ela no futuro. Sem dúvida alguma, o fato do cronista registrar para nós o significado do nome de Jabes tem como propósito mostrar para mim e para você que ele teve uma vida difícil. Ele teve uma vida sofrida. Mas mesmo tendo sido um homem de dores, o cronista também quer mostrar para mim e para você que ao invocar ao Senhor, ele teve a sua vida mudada. Ao invocar o Senhor, ele teve a sua história transformada. O verso 10 diz que Jabes invocou o Deus de Israel em oração. Isso mostra para a gente algo muito interessante. Isso mostra para a gente que apesar das suas dores, apesar dos sofrimentos da sua vida, Jabes era um servo do Senhor. Só que ele não era, meus irmãos, qualquer servo. Ele era um servo fiel. Ele era um servo que obedecia aos mandamentos. Ele era um servo que honrava a aliança que Deus tinha com Israel. E sabe por que a gente pode afirmar isso com segurança? Porque no texto há o registro de que Deus ouve a sua oração e que Deus o abençoa exatamente nas coisas que ele havia pedido. Quando nós vamos lá para o Pentateuco, para os livros da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles nos mostram, meus irmãos, que a bênção de Deus para o seu povo é sempre dada mediante a fidelidade deles à aliança. Por exemplo, Deuteronômio, capítulo 28, nos apresenta uma grande lista de bênçãos do Senhor decorrentes da obediência aos seus mandamentos. E dentre essas bênçãos nós encontramos aquelas que Jabes pede e que Jabes recebe. Diante disso, faz sentido para mim pensar que Jabes foi o mais ilustre, foi o mais reconhecido entre os seus irmãos, não por causa de dinheiro, não por causa de posição social, mas por causa da sua fé, por causa da sua fidelidade para com Deus. E o restante do versículo 10 mostra para a gente então a oração que mudou a vida e a história daquele homem. E ele ora dizendo: quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo. Preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E o texto termina com um comentário do cronista: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. É muito importante, diante de um texto como esse, dizer que essa não é uma oração mágica. Não é o abracadabra do Antigo Testamento. Tampouco é uma oração forte. Já ouviu falando? Aquele irmãozinho tem uma oração forte. Aqui no WhatsApp, vou mandar essa imagem para você, lê essa oração, que ela é uma oração forte. Não é o propósito desse texto. Essas palavras, meus irmãos, não são palavras supersticiosas, que a gente repete ipsis literis todos os dias, talvez durante 30 anos, até que um dia Deus estale o dedo e isso se torne realidade para nós. O propósito do cronista é mostrar que diante de uma vida de dores, diante de uma vida de sofrimentos, nós também precisamos ser como Jabes. Nós precisamos ser fiéis ao Deus da aliança. Precisamos ser obedientes aos seus mandamentos e buscarmos nele, colocarmos nele a nossa esperança de que ele pode mudar, ele pode transformar a nossa vida e a nossa história.
diante dessa oração, a você que está precisando expandir o seu território, peça isso a Deus em oração. E aqui eu não estou falando sobre comprar terreno, não estou falando sobre comprar o terreno do seu vizinho. Aqui eu estou falando, meus irmãos, sobre aquilo que está faltando na sua vida, sobre aquilo que precisa crescer, sobre aquilo que precisa largar, sobre aquilo que precisa expandir. A você que tem passado por lutas, por batalhas, tem sofrido ataques dos mais diversos, peça ao Senhor em oração que a poderosa mão dele esteja sobre a sua vida. E para você que tem convivido com o mal, nas suas mais variadas formas, seja o mal que vem de pessoas, seja o mal que vem de enfermidades, seja o mal que vem pelos ataques do próprio Satanás contra a sua vida, ore, clame, peça para que Deus lhe preserve, para que esse mal que tem vindo sobre você não lhe cause mais aflição. Eu creio, meus irmãos, que assim como Jabes, nós também teremos o nosso pedido atendido. Deus também vai ouvir a nossa oração, sempre na medida e na proporção da vontade soberana do nosso Deus. Mas certamente o Senhor nos atenderá. E sabe por quê, meus irmãos, o Senhor nos atenderá? Porque Deus promete, na sua palavra, abençoar e prover todas as necessidades daqueles que lhe pertencem. Todas as necessidades dos seus filhos. Quando faltar para você, Deus vai alargar. Quando faltar para você, Deus vai expandir para cumprir aquilo que Ele prometeu. Deus ainda promete lutar as nossas batalhas ao nosso lado. No mês passado, na nossa série sobre as paisagens da vida, eu repeti isso várias vezes. O Senhor é o Deus que se coloca do nosso lado na batalha. O Senhor é o Deus que luta, vence, que derrota os nossos inimigos. E esse mesmo Deus promete nos livrar do mal e promete nos livrar do maligno. E nós podemos ter segurança, meus irmãos, de que tudo aquilo que pedimos segundo as promessas e a vontade de Deus, certamente Ele vai fazer. Porque Ele é fiel e Ele não pode de forma alguma negar a si mesmo. Portanto, faça como Jabes, invoque o nome do único que tem poder para mudar e transformar a sua história. Amém? Mas antes de encerrar essa mensagem, eu não posso deixar de falar sobre algo essencial para você. Jabes, meus irmãos, fazia parte do povo de Deus e estava incluso na aliança por ser um israelita. Na antiga aliança era por meio da descendência e era por meio da circuncisão que Jabes se tornou parte do povo escolhido por Deus. Mas na nova aliança, a aliança na qual nós fazemos parte ou podemos fazer parte, isso é feito por meio daquele que, por coincidência ou não, assim como Jabes, também veio da tribo de Judá. Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 23 nos diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem faz a promessa é fiel. Meu irmão, minha irmã, a entrada da nova aliança acontece por intermédio do sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário por mim e por você. É a nossa fé e a entrega da nossa vida a Cristo que, segundo o autor de Hebreus, abre o novo e vivo caminho que nos leva com ousadia e com liberdade até a presença de Deus, a mesma presença que Jabes acessou naquele dia.
Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que sem Cristo, sem Jesus, hoje é impossível fazer a oração de Jabes. Sem Cristo não existe mudança. Sem Cristo não existe transformação na nossa história. Na nova aliança, tudo aquilo que Deus faz em nós, Ele faz por meio de Cristo e faz por causa de Cristo. O nome Jabes, como eu falei há pouco, significa dor. Mas lá em Isaías 53, o texto do servo sofredor, a palavra se refere a Jesus Cristo como homem de dores, como aquele que sabe o que é sofrer. E para transformar a nossa vida, e para mudar a nossa história, Ele enfrentou a dor e o sofrimento do Calvário no nosso lugar. E nós não podemos sequer imaginar o quanto Jesus sofreu. O tamanho da dor que Ele enfrentou por amor a mim e por amor a você. É por causa dEle e por meio dEle que nós podemos nos dirigir hoje a Deus com fé e esperança, clamando ao Senhor: ó, quem me dera me abençoasses e expandisses o meu território. Que a tua mão, Senhor, esteja comigo. Preserva-me do mal, para que ele não venha me causar aflição. Que Deus, meus irmãos, por intermédio de Cristo, ouça essa nossa oração essa noite. E que pela graça a oração de Jabes se cumpra na sua vida e na vida da sua família, para a honra e para a glória do Senhor. Amém.